México irá descriminalizar todas as drogas. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas com viés libertário. O rei do gado mexicano, Andrés Manuel López Obrador, apresentou um plano para uma mudança radical na política antidrogas no país. Além disso, ele quer que os Estados Unidos tomem medidas parecidas. O plano da máfia estatal da Terra da Tequila propõe a descriminalização de todas as drogas classificadas como ilícitas e a realocação da verba para combate a entorpecentes para tratamentos de saúde. Essa estratégia expõe o fracasso de décadas da guerra internacional contra as drogas. A intenção é negociar com a comunidade internacional e especificamente com os Estados Unidos para garantir o sucesso das medidas. Pela nova proposta, o combate às drogas mudaria o problema de saúde causado pelos entorpecentes em uma crise de segurança pública. Segundo o plano, a prática de proibir drogas passou a ser insustentável. O texto sustenta que o fim da proibição é a única possibilidade real de se resolver o problema atual e que essa medida terá êxito conforme as negociações bilaterais com os Estados Unidos e multilaterais com a Turma da Nação Única, a ONU. Quem defende a reforma da política de drogas elogia a intenção de Andrés Obrador. Dizem, o plano reflete uma mudança de mentalidade sobre a política de drogas que está ocorrendo ao redor do mundo, inclusive aqui nos Estados Unidos. São as palavras do diretor executivo Steve Hawkins, do Marijuana Policy Project, que é uma organização que quer mudar como drogas são tratadas lá em Trumplândia, lugar conhecido como Estados Unidos da América. O nome oficial usado pelos estatistas se referirem a Tequilalândia é Estados Unidos do México. O custo da guerra às drogas é muito alto, não só em bens materiais, mas também em vidas humanas. Ela sempre falhou em alcançar o objetivo aparente de proteger as pessoas do perigo do uso de entorpecentes. As políticas proibicionistas causam, evidentemente, muito mais danos às pessoas do que ao comércio de drogas em si. Nunca chegam nem perto de eliminar o fornecimento ou a demanda. Aliás, para promover algo ou elevar o seu valor de comércio, basta proibir. Quando a escassez aumenta, o valor sobe junto. Em outubro de 2019, o International Drug Policy Consortium, IDPC, que é uma coalizão global de 170 ONGs que atuam em questões relacionadas a drogas, liberou um relatório que destaca o aumento da violência no mundo todo causado pelo combate ao comércio de substâncias que o Estado não quer que sejam comercializadas. O consumo e o tráfico de drogas estão em níveis recordes. O relatório do IDPC apontou um aumento de 145% nas mortes relacionadas às drogas de 2010 a 2019. Só em 2015 foram 450 mil, mais do que pelo vírus do PCC, Partido Comunista Chinês, até junho de 2020. Números de mortes por overdose também está em acima do comum. Lá na terra do tio Sam, chegaram a 71 mil já em 2017. E também 1 em cada 5 presos do mundo está na cadeia por conta de crimes relacionados a drogas, muitas vezes só por estar levando maconha ou uma outra substância ilícita qualquer. Geralmente, para os cães de pastoreio da máfia estatal, ou policiais se preferir, tráfico de alguma coisa é pior que o consumo próprio. Se você tiver algo de que eles não gostam nos bolsos, é melhor dizer que é seu mesmo, e não que esteja levando ou guardando para alguém. Será pior ainda se você disser que não sabe de quem é, ou que não sabia que estava aí. O presidente de Sombrerolândia identificou corretamente um dos maiores causadores de violência e corrupção não só lá, mas também no mundo inteiro, a guerra às drogas. A próxima etapa será sair da proposição para a ação. O Obrador terá que buscar uma agenda interna e externa de uma reforma política libertária baseada nos direitos naturais que todo indivíduo tem de consumir ou comercializar o que quiser, e sem ter as suas substâncias que usa, para comércio ou por diversão, tomadas por um mafioso estatal, mas por culpa do estatismo e da centralização de decisões, ainda deve demorar muito o alcance de uma solução para essa questão. A política reformista do rei do gado tequileiriense não é muito surpreendente. Durante a campanha e depois da eleição, ele reforçou várias vezes esse discurso reformista sobre drogas. A Suprema Corte lá de Sombrerolândia também já tomou algumas decisões favoráveis, concordando que a punição de usuários e comerciantes de drogas viola a Constituição mexicana. Desde então, os legisladores do México, ou se preferir, rabiscadores de guardanapo sujo da terra da tequila, trabalham para regular o uso recreacional da maconha. Cada vez mais, as máfias estatais do mundo têm ido nessa direção. Querer regras para o uso medicinal e recreativo de maconha.
Como não dá para refutar um direito jusnatural, a saída para quem é contra a liberação é ignorar que muitas vidas são tiradas exatamente por essa guerra idiota. Por isso, os que gostam da ideia de controlar a vida dos outros dizem que o uso de drogas deve ser encarado como uma questão de saúde. Mas esse argumento ainda serve para manter a política de combate. Eles não se importam com os diversos prejuízos à propriedade privada e com as muitas vidas tiradas todos os anos. Os mais atingidos, claro, são os mais pobres. Apesar disso tudo, ainda tem muita gente que pensa que o uso recreativo de drogas deva ser regulado ou até proibido porque projetam simplesmente nos outros o sentimento negativo que têm. É a vontade de ignorar a liberdade alheia e as consequências trágicas das ações policiais, tudo por conta de um sentimento egoísta contrário. O Canadá, que é um dos lugares mais multiculturais do mundo, foi o primeiro a legalizar e regular o uso recreativo da maconha em 2019. Com essa legalização de drogas lá na Imigrantilândia, e agora esse pensamento aumentando para a nova política de descriminalização em Burritolândia, a terra do homem laranja mau corre o risco de ficar isolada na América do Norte de seus vizinhos em relação a isso. Apesar da legalização do uso recreacional em 10 estados e em Washington, D.C., e também, de alguma forma, legalizar o uso medicinal em outros 30 estados nas terras descobertas por Colombo, a maconha ainda está como a principal droga banida pela máfia federal de lá. Republicanos e democratas têm se unido nessa questão. Existe gente de ambos os lados nos congressos parasitários que apoiam a legalização e têm protegido estados que já legalizaram a maconha em nível local. Até o homem laranja mau, Donald Trump, também já disse que poderia pegar leve com a maconha. Pegar leve é relaxar as políticas antidrogas. Trump não é da tribo, mas apesar disso, o governo dele continua caindo em muitas contradições. Descriminalizar todas as drogas não é uma questão largamente discutida nem defendida em Washington, mas existem iniciativas isoladas, como em Denver, no Colorado, de descriminalização. Por exemplo, Denver foi a primeira cidade de Trumplândia a dizer que a posse e o uso de cogumelos alucinógenos não é mais crime. Isso mostra como decisões descentralizadas são mais eficientes. Enquanto os mafiosos federais ficam batendo cabeça, as cidades e governos estaduais têm mudado suas visões graças à pressão das pessoas cansadas de regras absurdas e arbitrárias. O que se espera em uma sociedade libertária é que essa descentralização chegue ao nível do indivíduo. Ele deve ser o único a decidir para si mesmo o que deve ou não deve fumar, cheirar, injetar ou ingerir. Não importa o que alguém pensa sobre uma pessoa fazer mal a si própria. Não é só com acertos que se aumenta o aprendizado na sociedade. É também com cada um errando e observando os erros alheios distribuidamente que o indivíduo colabora e faz evoluir positivamente o conhecimento sobre algo. Como os Estados Unidos vão responder à mudança de política de drogas mexicana, nós ainda não sabemos. Mundialmente, entretanto, é evidente que essa discussão já mudou em relação a muitas décadas. Nos lugares que as pessoas chamam de Uruguai, África do Sul, Geórgia e Tailândia, já houve reformas nas regras dos guardanapos sujos de cada um. O parasita público americano Earl Blumenauer disse que acredita que logo a maconha será comercializada até nas fronteiras norte-americanas livremente. Se o plano do presidente do México der certo, o mercado transfronteiriço poderá sim ter um bom sucesso e grandes benefícios econômicos com a geração de riqueza para a região. Os governos estão mais e mais cientes de que não conseguem justificar e nem sustentar a guerra às drogas, inclusive as suas consequências negativas. Os mafiosos estatais estão tentando algo para transparecer uma rendição menos humilhante. Eles não querem dar o braço a torcer pela cagada que fizeram ao começar essa besteira de combater drogas. De qualquer forma, certamente haverá mais casos como esse de Sombrerolândia. Uma hora ou outra vão todos jogar a toalha. Libertarianismo não é uma questão de solução. Soluções são sempre buscadas e são melhores quando encontradas distribuidamente pelas pessoas. Libertarianismo é uma questão de ética. Independente das decisões de regular ou até de proibir substâncias entorpecentes, em breve, graças às ferramentas de transação peer-to-peer espalhadas nas pessoas, a nova realidade da Capistão vai anular as vontades de políticos que não querem comércio das drogas que eles não querem. Para as pessoas, a maior droga é o Estado, principalmente porque somos obrigados a usar e os efeitos colaterais são péssimos. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido por Marco Batalha, escrito por Ricardo Machado, revisado por Stanley Calderelli e narrado por Salander. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até a próxima!